E ao lado do analista político Lourenberg Alves, lembrando que você pode colaborar com esse bate-papo enviando a sua dúvida, o seu questionamento ao nosso convidado no endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos ao nosso bate-papo. Bom dia, professor, e obrigada pela presença aqui na RDTV. Bom dia, é uma satisfação sempre estar aqui. Prefeito, eu ia falar, professor. Professor, me fala um pouquinho sobre esse início do horário eleitoral. Começou hoje já na rádio, logo cedo, às 6 da manhã, e agora, por volta de meio-dia, acontece na televisão. O que a gente pode esperar desse horário eleitoral gratuito em nível regional? Eu diria que em nível regional e tanto nacional, a primeira passagem vai ser light. Vai ser mais tranquilo. Algumas pessoas podem até atrever a homenagear o Eduardo Campos, até para ganhar ponto nessa campanha toda, mas deve esquentar muito mesmo, na minha concepção, no finalzinho do mês de agosto, início do mês de setembro, porque já tem mais ou menos o que deve ocorrer durante os primeiros dias, as primeiras semanas do horário político eleitoral, porque é sempre um termômetro. Nenhum candidato tanto regional ao governo do estado de Mato Grosso e à presidência da República, pode se dar ao luxo de desprezar o palanque eletrônico, porque isso é muito importante, tanto para os candidatos, como para a própria coligação ou para o eleitor. Porque embora exista algumas frases dizendo de que o eleitor não dá muita atenção ao horário político eleitoral, eu diria ao contrário. Existe sim uma atenção sobre o horário político eleitoral, porque permite que nós analisemos não apenas as palavras que estão escritas ou ditas rapidamente, mas inclusive o semblante, os gestos, a forma de expressar uma palavra, e isso no jogo político conta muito, por uma razão muito simples. A disputa eleitoral não é tão somente racional, deveria sê-lo. Porque eu tenho a ideia e tenho a convicção de que a política é a gestão dos desejos conflitantes. É isso que eu tenho na minha cabeça, esse conceito. Então deveria ser racional, mas no entanto não é racional. Acima de tudo é emocional. E o eleitor também é atraído por essa questão emocional. Essa questão do não desprezo dos candidatos ao horário eleitoral tem a ver muito que o eleitor preste mais atenção, saiba mais sobre as eleições durante esse período. A gente vem discutindo a eleição já tem algum tempo, mas nós que fazemos o jornalismo político, até mesmo as pessoas ligadas às coligações, às siglas e tudo mais. Mas a população, a Dona Maria, o Seu José, vai prestar mesmo atenção nesse momento? Eu diria que se não prestou, ou se não tem a pretensão de prestar, deveria tê-lo. Por uma razão muito simples. O voto que todos nós damos ou apertamos a tecla da urna eletrônica, ao apertarmos a tecla, nós estamos assinando a carteira de trabalho de um candidato, daquele candidato que nós escolhemos por 4 anos e, no caso do senador, para 8 anos, com a grande possibilidade de ser reeleito. Ou seja, é uma carteira de trabalho mesmo, um contrato de trabalho. Sendo um contrato de trabalho, e aí o eleitor deve analisar aquela pessoa que ele está contratando para representá-lo no executivo. Isso obriga cada um de nós não apenas a ouvir por parte do candidato, por parte das pessoas que fazem, o que ajudam o jogo eleitoral, mas também conversar na família. Eu sempre digo o seguinte, o jogo político é tão importante que deveria ser tema das conversas na família, nas conversas nos grupos sociais, nos corredores, na escola, em tudo, na igreja inclusive. O horário eleitoral tem esse poder, né? Tem esse poder, até porque você tem a imagem, você tem a sedução do que isso pode provocar, e aí provoca uma grande conversa, uma grande discussão. Isso é bom, é enriquecedor, tanto para todos nós. Por que isso? Para nós analisarmos melhor o nosso candidato, aquela pessoa que eu escolhi. No caso dos candidatos ao governo, a gente tem os principais candidatos na pesquisa, Pedro Táxi, Lúcio Cabral e José Riva. Além dos pontos sobre saúde, educação, segurança, de políticas públicas, o que a gente pode esperar desse horário político voltado aos candidatos ao governo? Provavelmente devam apelar para a Operação Ararate, por exemplo?
Eu vou fazer um pequeno parênteses muito rapidamente. Eu li todos os planos de governo, aliás, eu faço um alerta ao nosso telespectador, que também leia ou procure dar uma olhada naquele plano de governo que foi registrado, porque é um requisito básico do candidato à majoritária, está disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral. Eu li todos eles. Os planos de governo. O do Muvuca tem 4 páginas, o do Riva tem 33 páginas, o do Lúdio tem 35 páginas e o do Pedro Táxi tem 65 páginas. Eu li todos esses planos e eu convido ao nosso telespectador para ler também. Por quê? Para ver se coincide aquilo que ele está prometendo no plano com aquela programação que ele está levando para a televisão ou para o rádio. Porque se não coincidir, é invenção da campanha. Porque o original está ali. O original é aquele plano. E aí o que me chama a atenção é a ausência, com muito mais contundência, de algo que deveria ser, porque o nosso estado é essencialmente turístico. A Copa do Mundo foi a grande vitrine que todos nós precisávamos, não apenas para o Cuiabá, mas o estado de Mato Grosso, para despertar em cada um de nós que nós somos um estado essencialmente turístico e nós devemos explorar sim essa atividade econômica. No entanto, eu não vi com muito mais força nos planos econômicos, ou nos planos de governo que foram registrados. O Muvuca, por exemplo, nas 4 páginas aparece a palavra turismo uma única vez. Como é possível fazer um plano de governo com 4 páginas? É muito difícil, é impossível, eu diria. É impossível. Do José Roberto, que tem 13 páginas, mas se a gente arrumar direitinho não dá 8, né, porque elas são 2 parágrafos em cada uma das páginas, aparece a palavra turismo 2 vezes só. Diferentemente dos outros candidatos, que aparece a palavra turismo mais de 2 vezes, mas faltou exatamente aquilo que nós precisávamos, que era um projeto, um programa, um plano de ação a favor do turismo. O como despertar exatamente. A economia, e não somente o que. Exatamente, isso faltou. No entanto, foi quase que geral a questão da saúde, da segurança e da educação. Porém, a linhas gerais, faltou de novo um projeto. A gente não pode confundir, e eu sempre vou trazer isso como clareza, não podemos confundir promessa de projetos. Não podemos confundir plano e ações. Qual é a diferença? Muito rapidamente. A promessa, eu posso dizer o seguinte: eu sou candidato a governador do estado e vou duplicar ou colocar mais uma via na Avenida do CPA. Como fazer isso? Como fazer isso? É uma promessa. Isso é uma promessa. Agora, como fazer isso? De que forma faremos isso? Onde virá o dinheiro? E quem será? Ou quais são as empresas bem prováveis de fazer isso? Isso é um projeto que demora tempo. Faltou o plano. Porque para eu desenvolver essa ação, eu preciso de todo um planejamento para desenvolver. Isso não se tem em nenhum dos planos. Retomo mais uma vez a pergunta. Professor, acredita que a Operação Ararat será usada neste horário eleitoral gratuito para atingir todos os candidatos que de alguma forma têm respingos sobre essa operação? Me perdoe, eu esqueci da Operação Ararat. A Operação Ararat deve ocorrer e deve vir à tona na metade do horário político em diante. Porém, eu já estou antecipando, não vai influenciar em nada no jogo político eleitoral. O que deu que influenciar já foi muito antes. Aliás, nós temos um exemplo muito claro disso. O mensalão, que era no tempo auge, no período auge de 2010, deveria refletir e não refletiu. Em nenhum momento. Fernandes Rodrigues da Silva perguntou por meio do blog: caso o Riva consiga o deferimento da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, quais seriam as reais chances do candidato participar de um eventual segundo turno? Eu diria, se nós levarmos por base a última pesquisa que foi publicada no âmbito regional, que foi o Gazeta Dados, o Riva aparece com 28% de rejeição. Vamos imaginar, por que eu estou lembrando desse detalhe? Até para tentar responder a pergunta do nosso telespectador.
se o Riva ganha no Tribunal Superior Eleitoral, aquele discurso que desde antes da campanha ele vem divulgando, que era de perseguição política, ganha força, ganha corpo e estende muito mais do que ele imaginávamos. Porque consolida-se a perseguição política. É claro que eu não estou defendendo isso. É claro que eu duvido que isso venha a ocorrer, duvido que isso é verdadeiro. Mas ganha força o discurso. A tendência é que a rejeição diminua. Diminua em função disso. E tem um outro detalhe interessante aí. Com a força, ganhando força esse discurso, o Riva vai conquistar em Cuiabá um outro cenário que as pessoas e os analistas desconhecem por falta de cuidado para olhar o cenário cuiabano. A Cuiabá é o grande colégio eleitoral do Estado. Porém, ele é fragmentado. Ele não é um só, ele é fragmentado. Existe dentro desse cenário um item muito interessante, de um grupo de eleitores que votam aqui, mas não tem nenhuma origem em Cuiabá. Tem origem lá no interior, mesmo não sendo, não nascido no interior, mas a sua família está no interior. O eleitor cuiabano não seria bairrista, como a gente fala. Não seria, nesse aspecto não é. Esse eleitor não vota com os olhos e com a atenção de Cuiabá, vota com a atenção do interior. Isso ganharia força exatamente aí. Nós estamos trabalhando, respondendo a questão da hipótese, que ganhar força esse discurso. Além disso, a gente tem também os debates muito fortes ligados aos candidatos ao Senado, né, professor? Eu não me recordo de um debate ser tão intenso entre os candidatos ao Senado, tão presentes. É uma novidade para essa eleição? Eu diria que não necessariamente nessa forma. Porque o candidato ao Senado, historicamente, sempre esteve ligado à candidatura do governo do Estado. Se nós observarmos, o candidato ao Senado eleito é exatamente o candidato a governador eleito, porque o candidato a governador puxa votos para o candidato ao Senado. Não é o contrário. Não é o candidato ao Senado que puxa votos para o candidato a governador do Estado. Mas o cenário que nós temos hoje tem um outro detalhe interessante aí. Se nós observarmos, eu vou pegar os três grandes para ser mais rápido na minha resposta. O Lúdio, o Riva e o Táxi. O Lúdio e o Táxi tem o colégio eleitoral dele é Cuiabá, dos dois. O Riva é lá no interior, na parte do Nortão. Portanto, eles pecam ou eles têm problemas em outras regiões. E aí eu vou entrar na questão da candidatura ao Senado. Se nós observarmos, o Hélito Fagundes é do sul do estado, de Rondonópolis. Pode ajudar e muito a candidatura do Lúdio nesse aspecto, porque o Lúdio não tem influência política nenhuma na região sul. Né? Não tem braço político na região sul. Da mesma acontece com o Táxi. O Táxi também, o Rogério Salles. O Rogério Salles tem lá na mesma base do Hélito, mas também tem um braço, olha o detalhe, tem um braço na região do Araguaia, embora muito fraco, mas tem um braço, e tem um braço também no agronegócio, porque o Rogério Salles é do meio, é do ramo. Então isso tudo pesa na balança. Eu não estou dizendo que o Rogério Salles vai fazer com que o Táxi seja eleito, e nem que o Hélito vai fazer com que o Lúdio seja eleito. Eu estou dizendo que o cenário geográfico é importante nessa jogada toda e ajuda muito. Embora os dois candidatos que eu mencionei ao Senado têm muita deficiência no Nortão. E tem muita deficiência na questão da região de Cáceres, que em momentos passa a ser esquecido. O Rui Prado é o inverso, é o contrário. Tem uma parte do Nortão, mas as outras regiões, sobretudo a Baixada Cuiabana e a região de Cáceres, ele tem muita deficiência. Portanto, aí, o casamento do candidato ao Senado com o candidato a governador é imprescindível nesse jogo. Ângelo Oliveira se manifesta pelo chat. Primeiro, elogia a presença do senhor para discutir política com os nossos internautas. E gostaria que o senhor falasse um pouquinho também do Divulga Candi, que na verdade é o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, que traz patrimônio, plano de governo dos candidatos e saber sobre os deferimentos e indeferimentos. É preciso que a população
permanentemente esteja atenta a esses dados, professor? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque o Tribunal Regional Eleitoral, por mais que queira, não tem tempo suficiente, nem instrumento, nem mecanismo para fiscalizar a contento todas as eleições, embora sendo o papel dele. Mas não é só o papel dele, é de todos nós. É do eleitor o papel fundamental também. Inclusive criou-se um aplicativo. Eu acho isso fantástico. Me parece que até a última vez que eu andei observando já tinha mais de 150 indicações, né? Isso é bom, porque o eleitor passa a não apenas perceber que no dia 5 ele terá que ir à sua sessão para votar, mas a sua permanente fiscalização ajuda na lisura, ajuda na transparência da eleição. Mas não basta apenas isso. É preciso que todos nós discutamos, conversamos a respeito da eleição. Aplicativo de fiscalização que o professor diz é o Pardal, lançado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Professor, vamos falar sobre a presença de presidenciáveis. Afinal, a presença desses presidenciáveis reforça muito mais o palanque daqueles que são candidatos ao governo do que ao contrário, porque a gente sabe que Mato Grosso representa um pequeno percentual da política em nível, dos eleitores em nível nacional. Como que funciona essa troca? Se não me falha a memória, nós temos hoje 2.189.603 eleitores em Mato Grosso. É um dos menores colégios eleitorais em razão dos outros grandes colégios eleitorais. Portanto, não altera e nem decide a eleição. Mas é um detalhe interessante. Nenhum candidato à presidência da República, sobretudo aqueles grandes candidatos, porque nós temos hoje 12 candidatos à presidência da República, nenhum desses grandes candidatos à presidência da República deve ignorar e nem menosprezar a importância de qualquer um estado e de qualquer um colégio eleitoral. É em função disso que a vinda deles a vinda é imprescindível, também para o candidato a governador do estado. Na minha concepção, nenhum deles atrapalha a candidatura ao governo do estado. Ajuda, mas não ajuda da forma como todos nós imaginamos. Não ajuda dessa forma. Não vai decidir a eleição. A vinda da presidente Dilma e até do ex-presidente Lula, junto com Lúdio, não decidirão a eleição. A vinda do Aécio na campanha do táxi não decide a eleição. A vinda de qualquer um presidente. E aí eu quero aproveitar, já abrir um pequeno parênteses para completar essa resposta. É tido e é visto por todos nós que a coligação do Pedro Táxi aparece com 3 ou 4 candidatos à presidência. Eu já ouvi muitas pessoas, inclusive pessoas do meio, dizendo que isso vai atrapalhar a eleição. Não atrapalha. A minha concepção é muito diferente. Não atrapalha em nenhum instante. Eu vou citar muitos exemplos, tanto quanto o nosso telespectador queira. Não causa confusão na cabeça do eleitor? Não causa. O táxi lá no PDT em nível nacional está coligado com a Dilma, que ele é oposição à Dilma. A gente tem o Aécio Neves, que está na coligação aqui em nível estadual. Tínhamos o PSB com Eduardo Campos, Marina Silva pode ser a candidata, seria mais uma alternativa. Como fica essa salada na cabeça do eleitor? Não pesa tanto, porque o que move a campanha regional, 90% ou mais de 90%, são os interesses locais, os interesses regionais. Nenhum tema nacional que pode vir para a campanha vai trazer influência. Entendeu? Os temas nacionais vão ficar restritos à campanha nacional. Não ficarão restritos à campanha regional, porque as nossas questões são muitas. E as questões regionais é que pesam. Portanto, a vinda desse candidato à presidência da República não tem esse peso e não vai fazer salada nenhuma. Por exemplo, em 1994, o Dante de Oliveira saiu candidato a governador do estado. Eu estou levando um pouco antes, só para a gente falar assim, o professor está falando só de um candidato só. Em 94, o Dante tinha uma coligação com 13 partidos políticos, entre os quais 5 candidatos à presidência da República. E isso não atrapalhou a candidatura do Dante de Oliveira, que disputava a vaga, ou que disputava o cargo com Oswaldo Sobrinho, que era governista, e que era vice-governador e secretário de Educação, ex-secretário de Educação. Não atrapalhou em nada os 5 candidatos, não foram os 5 que vieram
para Mato Grosso, mas 3 deles apareceram aqui em tempos e períodos diferentes e não atrapalhou em nada a campanha e não atrapalhará em nada hoje. Caminhando para encerrar nosso bate-papo, um outro assunto que a gente tem visto vigente nessas eleições é o agronegócio. A gente nunca teve tantos representantes ligados ao setor na majoritária, né, professor? Mostra a força desse setor, inclusive para cobrar políticas públicas em nível nacional? Eu diria que o agronegócio nunca ficou ausente da disputa eleitoral. Nunca ficou. Mesmo não tendo um representante direto, ele nunca ficou porque teve a participação indireta, as articulações. As associações, entidades de classe. Exatamente. E a participação dele é fundamental porque é um setor importante para a nossa economia, é importante para a própria história do Estado. Então, é importante que ele tenha isso. Agora, de fato, essa eleição tem mais representantes do que em outras eleições, representantes diretos. Nós temos, por exemplo, o Rui Prado, candidato ao Senado, o Rogério Salles, candidato ao Senado, embora o Fávaro também. Então, nós temos uma série de nomes muito ligados a isso tudo. O que passa para a minha cabeça, em primeiro momento, é que o setor do agronegócio está observando que muitas das suas reivindicações não são atendidas por inteiro no âmbito nacional. E há uma divisão do agronegócio. É bom o nosso telespectador também perceber isso. Os empresários do agronegócio de Minas e de São Paulo pensam e agem de forma diferente do de Mato Grosso. A tendência aqui é votar na presidente Dilma, ao passo que em outros estados não é. A tendência é votar contra a presidente Dilma, em função de outros interesses locais, regionais e etc. Então, exemplo disso será a Imágica do PP, o próprio Blairo Mágica do PR, que são cabos eleitorais da presidente aqui em Mato Grosso. É exatamente isso. Então, é em função disso que o agronegócio começa a trazer para a campanha os seus representantes diretos, que na verdade não são representantes diretos. Eles não fizeram uma eleição interna para escolher esse ou aquele nome, mas são pessoas ligadas que passam a representá-los no jogo. Professora, a gente só tem uma última pergunta do Ângelo Oliveira por meio do chat. Gostaria que o senhor comentasse sobre o uso de caixa 2 nas campanhas políticas, especialmente com pagamento em dinheiro aos cabos eleitorais. A gente, na verdade, nem tem visto tantos cabos eleitorais nas ruas como a gente via em eleições passadas. Acredita que essa prática deva ocorrer, que os cabos eleitorais devam aparecer mais para o final da campanha? Existe legalmente e juridicamente, evidentemente, toda uma regra para ser cumprida. E os candidatos vão trabalhar com isso até para não cometer o crime de compra de votos. Deve ter um cuidado. Agora, sobre o Caixa 2, é claro que é muito cedo nós falarmos qual que é o índice percentual do Caixa 2 na campanha atual, até porque ela está começando ainda. Mas o Caixa 2 nunca faltou em nenhuma eleição, não será nessa que será ausente. Por mais que se queira, por mais que fiscalize, o Caixa 2 sempre vai existir. Mesmo com a ideia de que se nós tivéssemos, hipoteticamente, o financiamento público exclusivo de campanha, mesmo assim a existência do Caixa 2 era muito forte. Professor, o PSDB tem o hábito, o costume, na verdade o registro de ganhar em Mato Grosso nas últimas eleições presidenciáveis. A gente tinha o candidato Eduardo Campos, que sofreu um acidente na semana passada. Temos o nome da Marina Silva muito forte, deve ser anunciado o candidato à presidência hoje. Acredita que esse cenário deva mudar em Mato Grosso, no sentido de presidenciável puxar voto para governo, ou não? Como o senhor disse anteriormente, eleições majoritárias em nível federal não influenciam muito no resultado da eleição em nível estadual. Tá. O PSDB, ou melhor dizendo, o PT, ganhou uma única vez a eleição presidencial no Mato Grosso, que foi em 2002. Nas outras todas ele perdeu. No primeiro turno. No primeiro turno. O PT perdeu em todas, menos em 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez presidente da República. Quando ele candidatou à reeleição, o PT perdeu em Mato Grosso. E o PSDB tem dado certo e tem tido uma votação expressiva no Mato Grosso, a nível da presidência da República. Né? Nesse aspecto, me parece que não deve fugir a esse histórico em Mato Grosso, embora está muito cedo. As pesquisas todas vêm colocando a presidente Dilma em primeiro lugar, em uma distância muito grande do segundo colocado.
Mas isso é porque está no começo ainda. A tendência é que esse jogo fique um pouco mais próximo do outro e o PT deva ser derrotado, veja bem, derrotado no âmbito da presidência da República. Porque historicamente sempre foi isso e valeu dessa forma. Marina Silva, se for candidata, pode surpreender em Mato Grosso? Apesar da resistência que a parte do agronegócio tem a ela em razão da atuação dela no Senado? Pode, depende muito da mão do marqueteiro. Se nós observarmos a pesquisa do Datafolha, que é muito significativa, ela já começa com 21 pontos percentuais, retirando votos dos indecisos daqueles que votariam branco e nulo, somados para ela, e ela pegou também os votos que poderiam ser do Eduardo Campos. Soma-se aí uma migração de evangélicos para a sua chapa. A tendência é essa. Mesmo na chapa do Everaldo, a tendência é de migrar evangélicos para a sua chapa. Evangélicos que estavam na Dilma, que estavam no Aécio, também devem migrar para a Marina. Por que eu falei a palavra depende? A mão do marqueteiro. Como que o marqueteiro vai trabalhar? Porque ele tem todos os cenários favoráveis. Todos os cenários possíveis e imagináveis são favoráveis para a candidatura da Marina, para o seu fortalecimento. Agora, o marqueteiro deve utilizar muitíssimo bem isso, porque a comoção social e a comoção da população sempre foram importantes no jogo político eleitoral. Se o nosso telespectador quiser, eu posso dar muitos exemplos a respeito. O senhor disse no início da nossa entrevista que deveria ser racional, mas de fato eles apelam para a emoção. Emoção é emoção pura. Aliás, o horário político eleitoral tem 90% de emoção do que de razão. Substitui um pouco a novela. Exatamente. Professor, para encerrar nosso bate-papo, gostaria que o senhor me pontuasse os pontos fracos dos nossos candidatos ao governo. O que eles devem enfrentar nessa campanha eleitoral, começando pelo Pedro Tax. Tem um detalhe que me chama a atenção do Pedro Tax, e isso pode ficar muito... o Pedro Tax tem um estupim curto. Quando provocado, ele pode sair daquilo que foi tido no roteiro. Esse talvez seja, na minha avaliação, o seu maior obstáculo. Há uma resistência da população a esse estupim? Eu diria que sim. Hoje as eleições, as últimas campanhas eleitorais têm trazido um resultado, uma resposta contrário a isso. Agora, eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Ele pode simplesmente se policiar, o marqueteiro e toda a equipe de campanha dele pode trabalhar isso e evitar, que pode ser evitado com a maior facilidade, com a maior tranquilidade. Os debates podem provocá-lo nesse sentido. E ele sai fora e é fácil fazer isso, é muito fácil. Quando alguém, um candidato, o provocar, ele traz um projeto, um programa de governo dele. E ele sai fora com facilidade. Porque o candidato, assim como nós estamos fazendo, nós estamos conversando com o nosso telespectador. O candidato vai conversar com o seu eleitor. E conversar com o seu eleitor é respeitar esse mesmo eleitor. Lúdio Cabral, qual seria o ponto fraco? O ponto fraco, eu diria que o ponto mais fraco aí é do Lúdio e do Riva. Em uma função muito simples, muito simples. Os dois candidatos, embora não queiram, no discurso eles vêm correndo disso, eles são governistas e têm que defender o governo do Estado, o governo Sival Barbosa. Ou no mínimo não criticar. Ou no mínimo não criticá-lo, embora eles tenham feito isso muito, né? Eles têm pontuando os erros, os desacertos do governo do Estado. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque é uma estratégia. Quando eu pontuo os desacertos, eu não vou enfrentar a resposta do adversário, ou a pergunta do adversário, entendeu? Porque eu já estou antecipando a isso. É uma estratégia, é um jogo estratégico aí nesse aspecto. Mas não deixa de ser o desgaste do governo, até porque as últimas pesquisas vêm trazendo um item muito interessante. A última pesquisa que eu vi, que foi divulgada, aparece que 51% do eleitorado defende um perfil diferente do atual governador do Estado. E 37% do eleitorado defende que o próximo governador deve terminar as obras que foram iniciadas. O legado. O legado. E aí é que está a grande questão para o Lúdio e o Riva começarem a pensar nesse aspecto. Por como que ele vai dar continuidade, sendo que teve todo o tempo do mundo para fazer isso. Inclusive o governador Sival Barbosa ficou na gestão
prometendo entregar. Exatamente. É por que até agora não? Aliás, as obras da Copa, por exemplo, desde 2009, nós sabíamos que seríamos sede, ou uma das sedes da Copa do Mundo. Por que isso não foi melhor planejado, melhor organizado, melhor disciplinado, para que todas as obras, quando chegasse a Copa, estivesse pronta? Tem um programa do governo que eu gosto muito e elogio, vou elogiar sempre, que é o MT Integrado. É um programa belíssimo. Unir, ligar 40 ou mais de 40 municípios, cidades. 44 municípios, com a capital. Isso é fantástico. Porém, mais de 60% desse programa belíssimo não foi entregue. Fica a cargo do próximo governador do estado. Professor, o senhor falou do LUDE, essa questão da resistência. O Riva teria mais algum ponto fraco, além de ser da base governista? Tem. É a questão da rejeição. Dificilmente, mas muito difícil, alguém, a não ser que ocorra aí um fato novo que possa mudar esse cenário, alguém que tenha mais de 20% de rejeição possa mudar esse quadro. Mas muito difícil. É quase que impossível. Nesse aspecto, é o segundo ponto ruim. E o que é mais grave ainda, essa rejeição maior está exatamente no maior colégio eleitoral. E o Riva tem tentado, ao longo da sua vida pública e da sua carreira política, ele tem tentado diminuir essa rejeição. E usou várias estratégias e não conseguiu. Não conseguiu, talvez por falta de melhor cuidado com a comunicação. E volta aí numa coisa muito simples, né? Os políticos, de uma forma geral, perde-se de vista a importância que é o diálogo, que é comunicar com o eleitor, porque ele precisa fazer isso todos os dias, não apenas durante a campanha. E aí me parece que o Riva pecou exatamente nesse aspecto. Tá certo, professor, a gente agradece a sua presença aqui no RDTV. Eu que agradeço, muito obrigado e estou sempre à disposição.